Falta de água no Brasil. O que pode se tornar um problema grave no Brasil relativamente à água tem surgido desde 2014. Nessa altura, os níveis de precipitação começaram a baixar muito. Isso decorre da seca, bem como da gestão dos recursos naturais. A água é mal distribuída no nosso país. As regiões mais ricas em água não são as que têm maior concentração populacional. É o caso da cidade de São Paulo, que concentra o maior número de habitantes do Brasil. A cidade é abastecida pelo reservatório da Cantareira. A bacia do rio Amazonas, por sua vez, é a região que concentra mais água no Brasil. No entanto, transportar água dessa região para outras seria um processo bastante caro. Além disso, a retirada da água desse local poderia trazer um problema ambiental seríssimo. Escassez de água. A escassez de água é um problema que afeta todo mundo. No Brasil, apesar da porcentagem de 12% da água doce do planeta estar concentrada no nosso país, a crise hídrica é uma preocupação que também atinge os brasileiros. A situação parece contraditória, tendo em conta que todos aprendemos que a maior parte do planeta Terra é constituída de água, cerca de 75%. Entretanto, o que as pessoas precisam realmente saber é que mais de 97% dessa água não pode ser consumida e nem utilizada em limpezas e higiene pessoal, por exemplo. Isso porque ela é salgada. Da água doce que sobra, grande parte está congelada e outra parte, substancial, está no subsolo. Enquanto isso, a água que existe nos reservatórios e entra nas redes de distribuição para serem utilizadas pelas pessoas correspondem a menos de 1%. E pouco sobra para consumo próprio, pois a produção agrícola exige uma grande quantidade de água para se desenvolver de forma satisfatória. Além disso, uma boa porcentagem dessa água também é requerida pelas indústrias. Infelizmente, isso não é tudo. Água que pode ser utilizada, mas acaba sendo contaminada por resíduos industriais e resíduos de aterros sanitários e lixões, entre outros. As causas são inúmeras e variadas. Todavia, vale destacar o grande consumo, tanto por parte da população quanto pelas atividades econômicas, principalmente a indústria e a agricultura. Além disso, há um elevado desperdício de água, e isso não é somente pelos banhos demorados ou pelas torneiras mal fechadas, mas também pelas perdas nas tubulações em ambientes públicos e privados. Há outras causas da crise de água, como a degradação dos rios e reservas de água, a remoção de boa parte da vegetação, que tinha como função de auxiliar a infiltração de água das chuvas nos solos, proteger as melancias e cursos de água e atuar na evaporação para garantir a continuação do ciclo da água. A falta de chuvas, que com índices de precipitação muito abaixo da média, e a má gestação dos recursos hídricos, que tornou o abastecimento muito dependente do sistema Cantareira. O problema da escassez de água no mundo. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e uso sustentáveis dos recursos naturais. As diferenças registradas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Em regiões onde a situação de falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos por dia, ou de 10 a 15 litros por pessoa. Já em Nova York, há um consumo exagerado de água, onde um cidadão chega a gastar 2.000 litros por dia. Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, o que equivale a 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Vivemos em um mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A água é essencial para a vida humana, dos animais e para tudo que produzimos e somos. Sem ela, nada faremos. Já faz um tempo em que a população tem crescido desordenadamente e as pessoas têm feito uso da água de forma inconsciente, sem pensar nas grandes consequências que isso causará. Abusar da água que não precisamos é colaborar para que ela rapidamente fique escassa
E com isso estamos ajudando a gerar possíveis e futuros impactos ambientais, sociais e econômicos. Dentre eles o principal, má produção agrícola e industrial. Vale a pena lembrar que esse futuro não é um futuro muito longe se continuarmos desperdiçando como fazemos hoje em dia. Se isso continuar, daqui não a muito tempo teremos uma grave crise hídrica. O problema está além dos nossos olhos. Devemos nos conscientizar e usar a água com moderação, já que ela é tudo para nós. É preciso conscientizar as pessoas de que, apesar da quantidade de água existente no planeta, nem toda pode ser consumida, pois a maior parte de água doce existente está congelada. Por isso, a água deve ser vista como um bem precioso e que precisa ser preservada. Seu uso deve ser muito racional.